E aí, galera, beleza? Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre bactérias, sobre os antibióticos de modo geral, né? A gente já falou que os antibióticos eles estão classificados na literatura e nós falamos sobre o grupo dos beta-lactâmicos, né? Iniciamos com penicilina e agora a gente vai conversar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre as cefalosporinas. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Esteu, sou farmacêutico. Aproveito esse momento aqui de leitura, de estudo, para estar fazendo esses vídeos e acompanhando juntamente com vocês, caso tenha dúvidas. Eu lembro que na época que eu estava na graduação, na faculdade, né, tinha um professor na internet chamado Sérgio Passos, depois vocês pesquisam sobre ele. Então, assim, depois do livro que eu gostava de estudar por dois livros, que era o Goodman, gostava não, ainda continuo, né? O Goodman e o Penildo Silva, na verdade era Penildo Silva, estudava interação medicamentosa, o Goodman e o Hangdale. Então, esses livros são fundamentais assim para quem pretende estudar medicamento. O Penildo, eu estudo mais a parte de interações medicamentosas, porque ele é bem clínico assim e ele acaba introduzindo essa questão das interações, né? E é de fundamental importância para quem trabalha tanto na área hospitalar quanto na área de farmácia comunitária, né? Que a gente acaba recebendo, apesar de não termos o poder de estar receitando, né, determinados medicamentos, porém a gente acaba tirando a pessoa de um livramento e encaminhando para o profissional direcionado, o profissional cabível, entendeu? E o Goodman já é um livro mais assim, ele mexe muito com química, fisiologia e a própria fisiologia. É um livro bastante completo, né? É interessantíssimo ele. Para quem está iniciando é um pouco complexo de se entender, porque você precisa ter a sua fisiologia, né, bem detalhadinha, já está estudando fisiologia, porque ele mexe muito com essa parte de fisiologia e química. Já o Hank Dillon já é um livro mais, vamos dizer assim, simples de entendimento, entendeu? Ele é mais aplicado para quem está iniciando. Então são esses três. Existem vários e vários livros, né? Mas assim são os três livros que eu gosto de estar fazendo as minhas pesquisas e aprimorando cada vez mais, né? Que é importante. E aqui, aproveitando, eu vou fazendo os videozinhos aqui para a gente estar discutindo. Se em relação a Sérgio Passo, era o professor que eu seguia ele, né? Foi o único assim de farmacologia. Então meio que meio não aprendi muita coisa mesmo, da forma que ele explicava. Eu não recordo qual era o livro, a referência dele nos vídeos dele, mas eram vídeos longos de 45 minutos, 50 minutos, e eu pegava mais o áudio do vídeo, né? Porque ele explicava em figuras e ao mesmo tempo ele ia explicando, provavelmente era o dia dele, a prática dele, né? Ele ia explicando todo o detalhe do que estava acontecendo. E nisso a gente sempre tem uma referência, e minha referência é o professor Sérgio Passos. Se eu não me engano, salvo engano, ele é de Aracaju. Excelente professor. Vamos que vamos. Vamos falar agora aqui das cefalosporinas, né, que é um antibiótico bastante utilizado, em especial na área do hospital, né, porque ele tem uma saída, ele é um medicamento que tem um uso bastante, né, progressivo assim, direcionado a determinadas doenças e utilizado bastante em profilaxias também. A cefalosporina ela apresenta uma maior atividade em geral contra bactérias gram-negativas, né? A gente sabe que a bactéria gram-negativa ela é mais resistente aos antibióticos, em comparação com os compostos do tipo da penicilina G, sendo consideradas
como a segunda escolha de muitas infecções. As principais indicações clínicas da cefalosporina são pneumonia, causada por micobactérias sensíveis, infecções urinárias, principalmente na gravidez ou em pacientes que não respondem a outros antibióticos, né? Sinusite, a gente sabe que a sinusite, a gravidez é por conta da questão do bebê, obviamente. E a gente vai ver aqui, né, no decorrer dos estudos, qual que é direcionado para a gravidez. A sinusite a gente sabe que tem aquela concentração de secreção e a proliferação de bactéria, e aí faz o uso da cefadroxil. Infecções biliares do trato biliar, né, meningite, como Rocephin, e a ceftriaxona para sepsemia, por exemplo, também o Zinat, que é um medicamento bastante utilizado para sepsemia. A cefazolina, que é o Kefazol, olha, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de aprender o nome da substância, né? Até hoje, né, trabalhando na farmácia comunitária, você recebe muitos medicamentos receitados. A maioria é ético, né? A maioria é ético, mas também tem muitos médicos que prescrevem similar ao invés da substância. Então a gente acaba tendo, quando a gente não tem contato com a área, com o medicamento logo, né, que demora um pouquinho, que normalmente é nos estágios, a gente só aprende o nome do nome comercial, né? E na verdade o importante é você aprender o nome da substância. Caso você não conheça caso você não conheça o nome comercial, você faz uma pesquisa, não custa nada. Eu mesmo uso o aplicativo Medicamentos, né, que é um aplicativo super rápido. Você tem ali as indicações, né, o mecanismo de ação, a característica farmacológica, as representações do medicamento, né, se é líquido, a miligramagem, se é pomada. Então, dali você já começa a classificar um pouco, entender um pouquinho da situação. E é bom você estar utilizando isso no dia a dia, mesmo que você ainda não esteja trabalhando. Vamos lá. Olha só, a cefazolina, que é o Kefazol, é um antibiótico mais utilizado como profilático na maioria das cirurgias. Eu falei na introdução sobre antibióticos, da profilaxia que é feita com antibiótico, em especial no centro cirúrgico, né? Quem determina isso é a CCIH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que determina como vai ser utilizado o esse Kefazol, quanto tempo antes que é utilizado, qual tipo de cirurgia pode ser utilizado, entendeu? Então, não são todas as cirurgias. Tem cirurgias como cirurgia neurológica, cirurgias cardíacas, cirurgias urológicas. Então, são antibióticos diferenciados, mas na maioria das cirurgias, que são muitas cirurgias, normalmente é utilizada a cefazolina, que é o Kefazol. Beleza pura? Os efeitos adversos das cefalosporinas consistem principalmente na hipersensibilidade, muito semelhante aos que ocorrem na penicilina. Portanto, devem ser administradas com precauções a pacientes com história de alergia à penicilina, porque é da mesma família, né? A molécula onde tem ali o beta-lactano. Principalmente com a cefradina, que foi relatada a ocorrência de nefrotoxicidade. Atualmente, as cefalosporinas elas são classificadas em quatro grupos. Cefalosporina de primeira geração, cefalosporina de segunda geração, cefalosporina de terceira geração e de quarta geração. Você vai falar, Paulo, é importante estar gravando isso? Cara,
De coração, a gente normalmente grava, né, os medicamentos, esses antibióticos, quando ele é direcionado mais para um tipo de doença, né, que você vai ver que o médico lá, né, ou ele faz o processo de pesquisa direto com o laboratório, ou então vai fazer aquele tratamento empírico, né, o tratamento em cima dos sinais e sintomas. Beleza? E aí você vai ver aqui que os medicamentos, a maioria deles, tem uns nomes muito parecidos, então acaba que confunde. E tem medicamentos que são mais usuais, tem medicamentos que pouco você vê na literatura, mas pouquíssimo você vê na prática médica ali, né? Eles prescrevendo medicamento. Vamos lá para a cefalosporina de primeira geração. Consistem nas primeiras cefalosporinas com espectro de atividade mais estreito, né? Mais estreito do que as de segunda e terceira geração, sendo eficazes com micro-organismos como Streptococcus, Klebsiella, Escherichia coli, Proteus, embora possua boa atividade contra cocos gram-positivos, contra os cocos gram-positivos e algumas cepas de estafilococcus e enterococcus, e os estreptococcus resistentes à meticilina, né? A meticilina, que não são sensíveis a esse grupo de fármaco, constituem alternativas às penicilinas anti-estafilocóccicas, né? Constituem a alternativa às penicilinas anti-estafilocóccicas ou anti-estreptocóccicas, quando o paciente é alérgico à penicilina. E são também usadas em infecções leves, moderadas, do trato respiratório, do trato urinário e da pele e ósseas, quando são provocadas por micro-organismos sensíveis. Nomes de alguns fármacos de primeira geração. Vamos lá. Antibacteriano, a cefazolina, que é o Kefazol, o nome comercial, Kefazol. Cefazolina é a substância, né, que a gente chama de o genérico, o famoso genérico. Então ele é utilizado, como eu já falei, ele é utilizado mais para profilaxia em cirurgias, né, devido a apresentar ação mais prolongada com boa penetração óssea. Para quem não sabe, né, o motivo da utilização da profilaxia, entende-se que, no caso da cirurgia, quando a cirurgia ela é efetuada, que ela vai ser efetuada, existe os micro-organismos que existem ali na flora, né, no tecido, eles precisam ser eliminados para que não tenha, aliás, precisam ser inibidos, né, para que não tenha uma infecção interna, que você faz a incisão cirúrgica. Antes de fazer a incisão cirúrgica, precisa fazer uma degermação com a clorexidina, o álcool iodado. Aí vai ver a rotina do hospital e o protocolo que que o centro cirúrgico segue através da CCIH. Então, é bem assim que funciona. Para fazer o famoso corte cirúrgico, né, que é a incisão, é necessário que antes faça uma degermação dessa área e de imediato também faz uma limpeza antisséptica, que é com um antisséptico, que é a clorexidina, entendeu? Alcoólica e também a sabão. Outra coisa que é feito também depois disso, nesse processo todo, antes da incisão cirúrgica, é feito a profilaxia, que, como a gente viu aqui, o Kefazol é um dos antibióticos mais utilizados de primeira linha para esse processo. Aí vem a cefadroxil, né, substância, cefalexina, que é o Keflex. Na falta do Kefazol, normalmente usa-se o Keflex, que é a cefalexina para a profilaxia. Lembrei de uma coisa aqui.
É interessante, né? É interessante isso trazendo para um hospital. Você vê que os nomes eles são muito parecidos, muito parecidos. Vamos supor que o paciente ele tem alergia à amoxicilina. A gente já entende que não pode fazer uso de cefalexina, porque ele faz parte do grupo das penicilinas, não é verdade? Pronto. É só que, como os nomes são parecidos e eles estão divididos em classes, a gente sabe que a cefazolina, ele faz parte da amoxicilina, não pode fazer, ele faz parte lá do beta-lactam, não pode fazer se a pessoa tiver alergia à a ampicilina. O que eu acabei de falar aqui agora, a cefalotina. Ah, não. Ah, tem alergia à amoxicilina, então a gente vai usar a cefalotina. Cefalotina, que é o Keflex, cefalexina, que é o Keflex, não pode utilizar também, porque faz parte. Então, quem é que tem que saber disso? O médico, obviamente, que ele está fazendo a solicitação, mas existe aquele a respeito do queijo suíço, né? Que o último, na verdade, será a enfermagem que vai fazer ali o checklist, vamos dizer assim, para a utilização da profilaxia, né? Mas a enfermagem ela tem esse conhecimento de farmacologia, né? Um pouquinho tem, mais profundo quem tem é a farmácia e o médico. Então é inadmissível que nos dias de hoje, com tanto protocolo, com tanta vigilância que acontece, ainda existem pessoas que são acometidas por pequenos erros. E um dos erros é esse aí. O paciente ele refere lá na reconciliação medicamentosa que foi feita lá na emergência, pelo farmacêutico ou até pela a triagem que foi feita pela enfermagem, que o paciente ele tem alergia ao grupo dos beta-lactâmicos, né? Nós falamos assim, mas tem alergia a penicilina. Então, não pode utilizar todos os medicamentos dessa classe que segue esse processo aí. Aí você chega na farmácia e a farmácia ainda libera o medicamento, e aí quando chega na administração do medicamento, o médico pede o medicamento e o anestesista também só pega o medicamento e faz o medicamento. Então você vê que é uma sequência de erros que não estão prestando atenção, entendeu? Precisam prestar atenção nessa situação aí, porque falta de atenção com o paciente não é a mesma coisa de você levar um carro para a oficina, o carro quebra e depois você volta para consertar. Então, o paciente ele não tem como consertar, dependendo da situação. E pode vir a ter um processo desagradável. Beleza? Para vocês que estão iniciando a faculdade, para vocês que estão nesse processo de estudo, é bom estar tendo essa atenção, mesmo que vocês não estão na prática, porque quando vocês chegarem na prática, vocês vão ver que é totalmente diferente, totalmente diferente. Muitas vezes você precisa estar cuidando, né, vamos dizer assim, entre aspas, de pessoas que teoricamente estaria na sua frente em termos de conhecimento, né? Mas eles não se preocupam e deixam as coisas rolarem, mas a farmácia precisa ter essa atenção e fazer essa barreira para que isso não venha a acontecer. Beleza pura? Vamos lá manter o nosso negócio aqui. Cefapirina é pouco usual, nunca vi esse medicamento na minha frente. Cefradina também não. Cefaclor sim. Vamos lá. O cefalacol ele tem sido classificado por alguns autores como a cefalosporina de primeira geração, enquanto outros autores classificam como segunda geração. O cefaclor ele tem sido utilizado principalmente para tratamentos da otite média, aguda e sinusite aguda, né? Pegando esse gancho aqui, ó, para quem está assistindo, a gente vai aprendendo muita coisa. Existe um medicamento chamado aceclofenaco. Esse medicamento ele é bom para quem está com dor no ouvido. Além de utilizar um medicamento otológico, né, que é o líquido direto no ouvido, ele é bom para dor do ouvido.
ele é bom para dor na planta dos pés, ele é bom para dores musculares, entendeu? E ele é bom para dor de dente também. No caso, pessoas que estão com dente, o dente queiro, né? Adultos, tem muitos adultos que têm o dente montado em cima da gengiva e aquela dor e ele não vai ao médico, dentista, para fazer logo a cirurgia, para tirar logo aquela, desobstruir, né, a, a gengiva ali do dente e o dente fica incomodando. Então a ciclofenac ele é bom para essas quatro situações: dor plantar, dor nos pés, dores musculares, né? Pessoa que tem dores crônicas, dores musculares, né? Não é dor de tensão, não, é dor muscular mesmo, aquelas dores chatas que a pessoa sente. Dor de ouvido, dor no ouvido e dor nessa região de dente relacionado a esqueci o nome agora, a mandíbula aqui, né? A gengiva. Beleza pura? É só para relembrar. Para quem tá acompanhando até aqui, vai pegando esses macetes também, que é a experiência de farmácia comunitária. A ocorrência de tromboflebite com administração endovenosa de cefalotina é considerada quase universal. Tá vendo aí? A cefalosporina de segunda geração. Agora a gente vai falar de segunda geração. Além do espectro semelhante às cefalosporinas de primeira geração, são mais ativas contra bactérias gram-negativas, sendo também eficazes contra a Haemophilus, né, que frequentemente provoca infecções do trato respiratório ouvido médio. Entretanto, nenhuma destas cefalosporinas apresenta atividade contra Pseudomonas aeruginosa ou Acinetobacter. Olha só, ele diz aqui, além do espectro semelhante às cefalosporinas de primeira geração, são mais ativas contra bactérias gram-negativas, sendo também eficazes contra hemófilos e que frequentemente provoquam infecções do trato respiratório e ouvido médio. Entretanto, nenhuma dessas cefalosporinas apresenta atividade contra Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter. Outro macete aqui também. Tem muita gente que tem problema respiratório, né, com mudança de tempo, e aí tem aquela grande concentração de secreção nas vias aéreas superiores. E uma das causas que causa muito, muito problema em ouvido, né, é a questão do você assoar o nariz, apertar o nariz e fazer com que a secreção saia dessa forma. Não pode fazer isso, porque o ouvido médio, essa região aqui, ela, quando você tampou no nariz, ela se abre e acaba que a secreção ela passa. Outra coisa é quando você vai fazer a lavagem nasal, com a boca fechada também vai passar para o ouvido. Então, todas as vezes que fizer esses processos, tem que tomar muito cuidado para que não venha ter a necessidade de estar fazendo uso desses medicamentos aqui, beleza? Caso de infecção. Vamos lá. Nomes de alguns fármacos de segunda geração. Aí tem o cefonicida, ceforanida, cefotetan, né? Olha só, o cefotetan pode apresentar intolerância à bebida alcoólica, né? O efeito tipo de sulfiram. E também pode provocar hemorragias, sendo hemorragias devido provocar a hipoprotrobinemia. Eita, nome danado. Beleza? Já a cefoxitina é utilizada em infecções intraabdominais e ginecológicas, além de apresentar boa atividade contra anaeróbios como os bacterióides. Cefprozila.
Cara, olha só, todos esses medicamentos que eu falei aqui agora são pouco usuais. Eu, sinceramente, possa ser que devido à região, né? A gente sabe que tem região específica no Brasil que faz uso de determinados medicamentos e estou aqui na Bahia, esses medicamentos eu sinceramente dentro do hospital nunca vi solicitando. Agora esse aqui sim, que é o Zinat, né? Que é o cefuroxima, né? Que ele é bastante utilizado, o Zinat. Agora a gente vai falar aqui dos cefalosporina de terceira geração. Consiste em um grupo que é mais eficaz contra as bactérias gram-negativas do trato gastrointestinal e do trato respiratório, embora sejam menos ativas contra cocos gram-positivos do que as cefalosporinas de primeira e segunda geração. Né? As cefalosporinas de terceira geração são mais potentes contra enterobactérias, incluindo as cepas produtoras de beta-lactamase. Essa vocês já ouviram falar, que é a ceftriaxona, né, que é o Rocefin. Ela apresenta meia-vida mais longa do que todas as outras cefalosporinas, podendo ser administrada uma vez ao dia e apresenta boa penetração óssea. Isso mesmo. Cefoxime, né, o que é o claforam, também bastante utilizado, apresenta uma boa penetração no líquido cefalorraquidiano. Outra aqui, ó, ceftizoxima, que é o ceftizox, possui boa atividade pseudomonas aeruginosa, também. Moxalactama, não muito utilizado, né? O cefixima plenax, aí vem aqui o cefipodoxima, cefipodoxima, também pouco utilizado, nunca ouvi falar nessa palavra aqui. Galera, não tenha vergonha de falar que nunca ouviu falar não, entendeu? Não tenha vergonha de falar que não sabe, não conhece o produto, não conhece o medicamento. A gente precisa ter vergonha de não admitir que não sabe o processo. Quando o processo é sobre medicamento e você diz que aquele medicamento é específico para tal situação e o paciente acaba se prejudicando. Mas quando você diz assim, eu não conheço tal medicamento, você está sendo sincero, honesto com você mesmo e respeitando o paciente. Então, assim, nós estamos estudando, à medida que a gente não conhece um medicamento, lá da prática, do hospital e da farmácia comunitária, eu não conheço esse medicamento, entendeu? Não conheço esse medicamento. Qual é a saída que esse medicamento tem? Dentro do âmbito hospitalar. É fácil saber. Quem trabalha no hospital, chega lá no sistema que a pessoa trabalha, existe uma compra de medicamento que é feito pelo o setor de compra. Né? Existem medicamentos que estão no estoque e ali existe um histórico passado de medicamentos que foram dos antibióticos, que você pode classificar no sistema. Qualquer sistema pode classificar. Todos são inteligentes, sistemas inteligentes. Tanto farmácia comunitária quanto farmácia hospitalar. E você coloca lá quais são os antibióticos que tiveram mais saída aqui nesse setor e quais são os antibióticos. Você coloca o nome do antibiótico, não vai aparecer. Então, assim, existe na literatura, mas por algum motivo ele não está dentro dos antibióticos que são utilizados frequentemente. Então, não tenha vergonha de abrir a boca e falar, senhora, ou doutor, um momentinho que eu vou fazer uma pesquisa aqui, para a gente procurar ver o histórico desse medicamento. E é assim que funciona, entendeu? Você não pode chegar e falar da sua cabeça que esse medicamento é assim, assim, assado, por ele fazer parte do grupo, porque cada medicamento tem uma farmacodinâmica, cada medicamento tem uma farmacogenética, né? Farmacogenética
já esperado daquele medicamento. Aquele medicamento ele é propício a ter aquele efeito adverso, e aí vai. Vamos lá, ó. Agora a gente vai falar aqui de cefalosporinas de quarta geração. Apresenta espectro de ação semelhante aos da cefalosporina de terceira geração. Entretanto, são mais ativas contra estafilococos e enterococos. Algumas enterobacteriáceas e pseudomonas aeruginosas. Este grupo apresenta íons dipolares e alterações no ácido carboxílico que contribuem para a penetração mais rápida nas membranas dos micro-organismos gram-negativos. Então, as cefalosporinas de quarta geração ela apresenta um espectro mais amplo de atividade antibacteriana e são menos sensíveis à hidrólise por algumas beta-lactamases do que as de terceira geração. Então aqui tem a cefepima, né, que é o Maxcef, que a gente sabe, conhece bastante, que é bastante utilizado, e a cefipiroma, né, que é o Ceflon, também é pouco utilizado. Vamos lá. A cefepima, que é ativa contra micro-organismos gram-positivo e gram-negativo. Lá no início, né, a gente estava estudando, nós nos questionamos o seguinte, o exame que é feito, né, laboratorial, que é mandado para análises clínicas, enquanto não sabe qual é o tipo de medicamento, qual é o tipo de doença, qual é o tipo de bactéria que está cometendo aquela situação, o médico ele pode entrar com medicamento, entendeu? Com antibiótico, um exemplo, o Kefazol, que é o mais usual, até sair o resultado, né? A gente vê isso, e isso diz na literatura. A gente leu isso lá anteriormente. Porque aqui, se ele está falando que esse medicamento, né, o Maxcef, que é o cefepima, ele é mais utilizado para micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Mas para saber isso é necessário que leve o exame para análises clínicas. É verdade? Também a maioria das cefalosporinas apresentam baixa penetração no sistema nervoso central. Entretanto, a ceftriaxona, o Rocefin, né, que constitui uma cefalosporina de terceira geração, é altamente eficaz. Cadê ele aqui? Rocefin. Eu li aqui nesse instante. Rocefin. Ele é altamente eficaz no tratamento de meningites bacterianas em crianças, por exemplos provocado pela influenza. Em cerca de 5% dos pacientes que recebem cefalosporina, ocorre uma reação de hipersensibilidade, né? Uma porcentagem alta, que se caracteriza por febre, eosinofilia, doença do soro, erupção e anafilaxia, sendo também frequente em resultados positivos do teste de Coombs. Entretanto, raramente ocorre associação com anemia hemolítica. As cefalosporinas são consideradas agentes potencialmente nefrotóxicos. A administração intravenosa de cefalotina, que é o Keflin, frequentemente provoca tromboflebilite, né? Principalmente quando o cefamandol, né, que é o mandol, e cefoperoxona, aqui está falando o Rocefin, o cefradima, são utilizados em pacientes que devem ser avisados sobre a ocorrência de efeito de sulfiram, em casos, né, de sulfiram, para quem não sabe, é um efeito, né, que é provocado a pacientes como se a pessoa tivesse se embriagado, né? Qual é os sinais e sintomas de embriaguez? A pessoa vai ter dor de cabeça, a pessoa vai ter
náusea, né? Vai ter o rubor. Então, é o efeito de sulfiram. Em caso de uma bebida alcoólica ou mesmo outros medicamentos que contêm álcool, bloqueio da segunda etapa da oxidação do álcool, provocando um acúmulo de acetaldeído, né? A questão de sulfiram lá, que é o mecanismo de ação. Também devido à possibilidade de efeito de sulfiram, deve ser recomendado evitar o uso do etanol a todos os pacientes que utilizarem qualquer fármaco do grupo das cefalosporinas. Também o cefamandol pode provocar hemorragia devido aos efeitos, né, antivitamina K, sendo necessária a suplementação dessa vitamina. Você vê aí, né? Vitamina K, né? Importantíssimo. A gente vai estudar aqui agora os carbapênicos, 35 minutos, dá tempo. Carbapênicos constituem os antibióticos beta-lactâmicos sistêmicos que diferem das penicilinas, sendo que um átomo de carbono substituindo o átomo de enxofre do anel tiazolidina. O antibiótico imipenem, né, ou imipinema, constitui o principal representante desse grupo, administrado por via endovenosa com atividade contra micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. E é resistente à hidrólise provocada pela maioria das beta-lactamases. A maioria das bactérias aerogenosas, elas são muito sensíveis ao imipinem, como a Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus e a Haemophilus. O imipinem é considerado o antibiótico beta-lactâmico mais potente contra os anaeróbios bacterióides, né? Pepticoccus. Vamos lá. A cilastatina, que é um análogo estrutural imipinem, encontram-se associados à preparação desse fármaco, formado por tienan, né, que é o imipinem, e cilastatina, é o tienan. Porque a cilastatina bloqueia a biotransformação renal do imipinem, aumentando a concentração do trato urinário. O imipinem e a cilastatina, elas são administradas unicamente por via parenteral, pois não são completamente absorvidas por via oral. Os efeitos adversos do imipinem são náusea, vômito, diarreia, em altas concentrações pode provocar convulsões. É o custo-benefício. Vamos tratar o problema, o custo-benefício vai ser tratado também com antiemético, né, com Calzec, o Imosec, e aí já entra também com a questão do repositor da flora intestinal, né? E aí vai. Outros exemplos de carbapenêmicos comerciais no Brasil é o meropenem, beleza? Vamos lá, vamos concluir aqui que ainda dá tempo. Agora a gente vai estudar aqui o monobactâmicos. Monobactâmicos constituem também outro grupo de antibióticos beta-lactâmicos sistêmicos, sintéticos, com diferença química do anel beta-lactâmico, né? Sendo que o azetroenan, que é o azakitã, atualmente o único antibiótico disponível desse grupo, tendo sua principal atividade contra as enterobactérias gram-negativas, entretanto, não possui atividade contra gram-positivo e anel anaeróbios. Entendeu? Podem ser administrados por via intramuscular endovenosa e, embora seja considerado atóxico, pode provocar urticárias e flebite. Olha, eu estou lendo aqui através de uma apostila, né, como eu já falei, é uma apostila que tem um compilado do Hangdale e do
e do Goodman, entendeu? Então, assim, inicialmente eu estou puxando isso para a gente ter esse conhecimento breve, né, mais rápido, para depois a gente pular para os livros. Então não precisa ter pressa, a gente não precisa ter pressa. Você vê que para a gente ter uma informação dos monobactânicos, né, esses antibióticos aqui, precisa fazer uma leitura mais detalhada do livro. Então isso requer tempo. Para você ler somente uma parte dessa aí é no mínimo 4 páginas. Então 4 páginas de leitura do livro do Goodman é praticamente, no caso, uma leitura ininterrupta, né? Sem questionamentos, como a gente fica falando, parando para falar aqui, explicar. É mais ou menos, que eu demoro em torno de uns 40 minutos, uma leitura mais, né, detalhada. 10 páginas demora em torno de 1h30 a 2 horas, entendeu? 10 páginas do livro. Então, se você começar a ler, começar a ter esse hábito de leitura do livro de estudo, e aí você vai lendo, lê uma vez, não entendeu, lê a segunda vez, continua não entendendo, lê a terceira vez, está mais ou menos clareando, e a quarta vez é que você vai de fato compreender. E aí faz aqueles detalhes que a gente faz, né? Que é escrever, colocar alguma imagem, não sei. Eu gosto de ler e ouvir a minha voz, e assim eu consigo gravar, né, com mais facilidade. Outra coisa também que eu lembro que um professor de química que ele falava que lia em momentos onde tinha barulho, que é para que ele não, as oportunidades que ele tinha de leitura nunca era, na maioria das vezes, era em momentos de barulho. Então aqui, onde eu estou, em minha casa, estou sozinho, mas é barulho lá no fundo. Barulho que eu falo são pessoas conversando, né? É barulho, carro passando lá na frente da casa, nos fundos, tem outras casas, as pessoas conversam. Então, assim, isso não tira a minha atenção, porque eu já acostumei a estudar dessa forma. Beleza pura? Vamos lá. Feblite. Vamos terminar essa parte dos monobactâmicos e depois a gente vai dar continuidade falando de outra classe de medicamento, né? Eu parei aqui, ó. Eu falei aqui azetroinina. Vou ler novamente. Constitui também outro grupo, os monobactâmicos, de antibióticos beta-lactâmicos sintéticos com diferença química no anel beta-lactâmico, sendo o azactam atualmente o único antibiótico disponível desse grupo, tendo sua principal atividade contra as enterobactérias gram-negativas, entretanto não possui atividade contra gram-positivos e anaeróbios, né? Podem ser administrados por via intramuscular e endovenosa. E embora sejam considerados atóxicos, pode provocar urticária e flebite. Os inibidores da beta-lactamase. Alguns micro-organismos provocam a hidrólise do anel beta-lactamase. O que é isso? A gente sabe que o medicamento, depois vocês colocam lá na estrutura química do medicamento, né? Você pega lá um medicamento, coloca a estrutura química e você vai ver o anel beta-lactâmico. Então, esse anel beta-lactâmico do medicamento, ele precisa estar intacto, é onde ele vai se unir ao peptidoglicano, né, que é a estrutura da parede celular da bactéria. Esse grupo de medicamentos que a gente está estudando aqui, que são as penicilinas, né, com beta-lactâmicos, os medicamentos beta-lactâmicos, ele tem como mecanismo de ação imitar a parede celular. Ele imita a estrutura da parede celular. Por isso que ele degrada, por isso que ele destrói toda a bactéria. Você entendeu? Por isso que você deve orientar de maneira bem detalhada e específica
que o medicamento, o antibiótico, ele precisa ser utilizado da forma que o médico prescreveu, entendeu? É 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. É 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. É 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. Por quantos dias? 4 vezes ao dia por 28 dias. 2 vezes ao dia por 7 dias, ou 3 vezes ao dia por 7 dias, entendeu? Então, assim, precisa fazer esse tipo de processo para que o medicamento ele não fique sensível, ele não perde a potência junto com a bactéria. Então, a gente vai falar agora do anel beta-lactâmico, que são os inibidores da beta-lactamase, e você vê que já são medicamentos diferenciados para fazer com que o medicamento ele de fato tenha a ação esperada, né, que é destruir e matar a bactéria, os bacteriostáticos. Alguns micro-organismos provocam a hidrólise do anel beta-lactâmico, destruindo a atividade antibiótica através da produção de enzimas beta-lactamases, que provocam a hidrólise na ligação amida do anel beta-lactâmico das penicilinas e das cefalosporinas, né? Ou produz um ácido assim. Este grupo de inibidores beta-lactamase, embora não possua significativa ação antibiótica, quando associado a um antibiótico beta-lactâmico, possui a propriedade de ligar-se à enzima inibidora da beta-lactamase existente em alguns micróbios, inativando esta enzima e, consequentemente, favorecendo a ação do antibiótico beta-lactâmico. Vocês com certeza já ouviram falar sobre o ácido clavolônico, amoxicilina mais ácido clavolônico, amoxicilina de 750 mais ácido clavolônico não sei de quanto, sabe? O ácido clavolônico, ele não é antibiótico. Você sabia disso? Então fique sabendo. O ácido clavolônico, ele é um inibidor da enzima beta-lactamase. Enzima essa que ela é liberada pela bactéria. Então, saiba que a utilização deste medicamento, né, que é a amoxicilina mais o ácido clavolônico, de forma descontrolada, de forma exagerada, empírica, pode ter uma grande consequência na saúde do paciente, porque ele vai ter uma resistência ao antibiótico conforme ele faz uso desnecessário. Porque a gente sabe que só é para usar esse medicamento quando o paciente tiver a presença da bactéria que tem a enzima, que ela faz a liberação da enzima beta-lactalase. Beleza pura? Vamos que vamos. Os principais representantes desse grupo de inibidores da beta-lactamase são ácido clavulato, que é o clavolônico, o sulbactam e o tazobactam. Só são esses 3. Beleza? O antibiótico, o ácido clavolônico, ele até fala antibiótico, mas a gente viu que ele não é um antibiótico, né? Ele é um produto que vai inibir, né, a produção da enzima. O ácido clavolônico é um potente inibidor das beta-lactamases, né, num processo de inibição irreversível, tendo sido muito utilizado em associação com a penicilina, antibiótico sensível à beta-lactamase, para potencializar sua atividade. Então, o médico ele prescreveu de forma empírica lá a penicilina, a amoxicilina, né, a penicilina, e aí percebeu que não está matando, a doença não está passando. Então, é porque o paciente ele está com a doença, a bactéria, que ela tem essa propriedade de liberar essa enzima. Então, aí vai entrar com o ácido clavolônico juntamente com as penicilinas, né, que é a amoxicilina. Vamos lá.
Como exemplos, temos a associação do ácido clavolônico à amoxicilina, que é o Clavolin, né? E o Novomox, que aumenta a ação desse último contra a Escherichia coli, produtora da enzima beta-lactamase. E existem também outras associações, como Sulbactam mais ampicilina, que é o Unacin, ou Nazin, como se queiram falar, piperacilina mais tazobactam, que é o Tazocin, e o ticarcilina mais o clavolonato de potássio, que é o Timentin. Antibióticos polipeptídicos, que inibem a síntese da parede celular. Aqui já são outros antibióticos. Os principais antibióticos polipeptídicos que inibem a síntese da parede celular são vancomicina, bacitracina, que é o nebacetim, né? Polimixina B, e o Targocid, que é o teicoplanina, Targocid. Para quem já preparou Targocid sabe que é um medicamento bem chatinho de preparar, né? Que ele espuma bastante. Então, esses antibióticos são antibióticos polipeptídicos que inibem a síntese da parede celular. Aí você vai falar, pô, o Nebacetim não é um medicamento que é utilizado e vendido sem receita médica? A gente vai ler aqui. A vancomicina é um fármaco tóxico, sendo utilizado principalmente no tratamento de infecções graves provocadas por cocos gram-positivos resistentes aos antibióticos que não comumente empregados e que são menos tóxicos. Principalmente em casos de infecções por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, incluindo abscesso cerebral, meningite, né, estafilocócica ou estreptocócica, sepsemia bacteriana, endocardite bacteriana. Tem sido frequentemente utilizado no tratamento das enterocolites associadas a outros antibióticos, né, especialmente quando causa deficiência. Que é isso, rapaz? Não sei nem o que é isso aqui. Vamos lá. A vancomicina somente pode ser administrada por via intravenosa devido não ser absorvida pelo trato gastrointestinal. E não existe preparação satisfatória para o uso intramuscular. Entretanto, embora o uso oral da vancomicina ela não seja eficaz para infecções sistêmicas, também tem sido utilizado para suprimir a flora intestinal, né? E para combater a colite pseudomembranosa provocada por outros antibióticos. Vancomicina. Inclusive pode provocar a denominada síndrome do homem vermelho, né? Tem pessoas que, infelizmente, acometem isso. Eu nunca vi, mas eu conheço amigos que já presenciaram esse detalhe, esse fenômeno, que consiste em provocar rubor em grande parte do corpo do paciente, devido à liberação de histamina, principalmente quando a vancomicina ela é administrada por via endovenosa rápida. A prevenção dessa síndrome consiste em administrar uma infusão mais lenta, né, e administração prévia de anti-histamínicos. Alguns cuidados em enfermagem que devem ser considerados para garantir a administração segura da vancomicina são: reconstituir o medicamento em água destilada. Olha só, o que eu vou ler aqui, isso vai muito de hospital, né? Os protocolos que os hospitais eles classificam. Aspirar o resíduo em soro glicosado a 5% ou
soro fisiológico ou solução ringa-lactato. Está dando 3 opções. Realizar infusão, não associar com a aminoglicosídeo, né, que é a gentamicina, uma delas a gentamicina. Não associar. A toxicidade da vancomicina consiste em a toxicidade, né? Ela é tóxica, consiste em ototoxicidade, como surdez, reações alérgicas, reações anafiláticas. Tem sido levado também nefrotoxicidades, alguns estudos, algumas pesquisas. O uso oral da vancomicina tem sido relatado para suprimir a flora intestinal e para combater a colite pseudomembranosa, né, provocada por outros antibióticos. Bacitracina, né, bacetim, é usado somente por via tópica para infecções de pele e no olho, não devendo ser administrados por outras vias devido ser altamente toxicidade. Os micro-organismos sensíveis à bacitracina, ela constituem a maioria das bactérias gram-positivas, especialmente as estafilocócicas e streptococcus. Tem sido utilizado também associado a outros fármacos pouco absorvíveis, como neomicina, né, e polimixina, com o objetivo de ampliar o seu espectro antibacteriano. Polimixina B é utilizado somente em via tópica, geralmente associado a outro fármaco. No tratamento de infecções de pele, dos olhos, tem muitos colírios, né? Dos ouvidos, pois a polimixina ser extremamente nefrotóxica ou neurotóxica. Como não é absorvido de maneira significativa pela pele, pode ser utilizado por gestantes e lactantes para uso dermatológico. A atividade principal da polimixina ela é contra micro-organismos gram-negativos, especialmente a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella e Enteroctobacter aeruginosus. A teicoplastina, que é o Targocid, teicoplastina, é utilizado no tratamento de infecções bacterianas graves e como alternativa à vancomicina no tratamento de infecções mais graves por micro-organismos gram-positivos. Administrados unicamente por via parenteral e pode ocorrer do eritema tromboflebite no local e administração. Nebacetim, eu tenho stories aí que eu falo assim, 2 minutos é o suficiente de você fazer uma explicação detalhada sobre ele. Eu falo que é um medicamento que é utilizado normalmente em mucosa, né? Ele diz aqui que é para utilizar no olho, mas a gente sabe que o olho, o nebacetim, pomadas para o olho tem que ser específica de fato ali para a região ocular. Você vê que são pomadas que tem o bisel, né? A saída do produto bem fininhazinha, já para você poder colocar, passar no olho. Então assim, eu não indico passar essa pomada no olho, dentro do olho. Você pode até passar, né, aqui pro lado de fora, entendeu? Se tiver alguma escarificação. Então assim, o nebacetim eu tenho ele como medicamento para fazer uma reconstituição da mucosa, né? Ele vai fazer uma revitalização da mucosa. Então a pessoa que caiu de moto, a pessoa que teve algum tipo de queimadura e a pele ela não está com a coloração normal do tecido, acompanhando aquela coloração do tecido, né? Uma coloração só. Ou se você passar o nebacetim, ele vai revitalizar aquele tecido. Beleza pura. Outra coisa é escarificações, principalmente no prepúcio, o homem, né? O homem que tem, por algum motivo, o prepúcio escarificado, né? Todo riscado assim. Tem várias situações que pode acontecer isso, então ele vai lavar direitinho, vai secar, deixar bem seco, passar uma fina camada de nebacetim, vai revitalizar o tecido.
beleza? Serve também para a mucosa da mulher vaginal, nos grandes e pequenos lábios. E o Nebacetim é uma pomada que não pode ser aplicada em região de feridas contaminadas. Por quê? Quando você faz isso, você acaba criando um meio de cultura, né? Você deixa a região mais úmida e ali vem outros agentes que são fungos, né? Invadir aquela região, aí vai ter uma proliferação de fungo. Então não se passa Nebacetim em regiões de feridas contaminadas. O que é ferida contaminada, Paulo? É aquela ferida onde o camarada caiu. Eu falo caiu de moto porque os relatos são frequentes, né, de pessoas que têm esse tipo de acidente e aí faz o quê? Pega a pomada vaginal da mãe, passa na ferida e aí, ao invés de melhorar, ele acha que está melhorando, mas ele vai piorar cada vez mais, porque ali é um antifúngico, entendeu? E vai piorar a situação. E se quando tem Nebacetim, ele toca o Nebacetim é um antibiótico, mas ele é de baixo espectro, ele não tem essa propriedade de destruir a bactéria e muito menos inibir a bactéria quando ela quando ela é provocada, né, quando ela é produzida por uma ferida contaminada. Que a ferida contaminada de ferida não contaminada é que quando o paciente ele vai para um hospital fazer algum tipo de cirurgia, ele vai sair de lá com aquela ferida provocada por uma cirurgia. Ela é uma ferida estéril, entendeu? Ali o médico ele vai prescrever um antibiótico, pomada e oral também, e não tem problema algum, obviamente. Agora, ferida contaminada, aquela que você cai na rua, se machucou todinho, foi para o posto de saúde, não fez a lavagem que deveria ter feito, que não vai conseguir fazer, a não ser que o cara vai para um hospital, ele vai ser sedado e aí a enfermagem vai fazer uma lavagem criteriosa, né, com a clorexidina sabão a 2%, e aí é um outro detalhe. E aí você já pode entrar com um processo lá que o médico vai passar e vai organizar tudo. Mas é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Depois a gente faz outro vídeo. Amanhã a gente vai entrar com outro vídeo que vai ser o antagonista do folato, né? São medicamentos interessantíssimos também, da linha dos antibióticos, porém aqui já é uma outra classe. Então a classe dos beta-lactâmicos já acabou. A gente agora vai falar da classe, na verdade não é beta-lactâmico, dos inibidores da síntese da parede celular da bactéria. Nós finalizamos aqui e agora a gente vai entrar em outra classe, que é a classe dos antagonistas do falato, né? Então eu peço a você que se inscreva, dê o like, para a gente estar produzindo mais conteúdo e que esse vídeo ele tome uma proporção da melhor forma possível. Lembrando que o objetivo desse livro aqui, desse vídeo, é a gente estar estudando, procurando estudar cada vez mais, né, relembrando, né, os assuntos, para a gente estar podendo discutir em situações agradáveis, principalmente em grupos constituídos de outros profissionais, profissional médico, fisioterapêutica, grupo de enfermagem, nutricionista, e aí vai, beleza? Vamos que vamos.